Histórias reais, sobrenaturais, lendas, mistérios, a luta entre o bem e o mal, cartas obscuras. O caso Sylvia Mary Likens. Pessoal, essa história é muito pesada, bizarra e assustadora. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou querem outros casos assim no canal, deixem aqui nos comentários. Combinado? Bora pro vídeo. Sylvia Mary Likens. Ela foi uma adolescente norte-americana. Ela foi torturada até a morte pela mãe, irmãos e até outras crianças ali da vizinhança. Por ela ter uma família muito conturbada, a Sylvia ela tinha muita pouca atenção de seus pais. Por causa disso, ela começou a conviver cada vez mais com Gertrude. Aí que começa a história. A Gertrude, ela era uma babá. O pai pagava $20 para Gertrude cuidar das duas filhas do casal. E aí que começa o pesadelo, porque a Gertrude e os seus filhos abusavam fisicamente e emocionalmente a Sylvia, até resultar em sua morte. Esse caso é chocante, que resultou em várias condenações. Mas quem era Gertrude? Gertrude, ela era filha de Hugh e Molly. Ela é a terceira filha de 6 irmãos. 5 anos após a morte de seu pai, ela abandonou os estudos e se casou aos 16 anos com John, com quem ela teve 4 filhos. 10 anos mais tarde, Gertrude terminou o casamento com John e se casou novamente com Edward e teve mais 2 filhos com ele. Passando alguns anos, ela novamente veio a se separar em 1963. Agora com 34 anos, Gertrude se casou com Dennis, de 23 anos de idade, que era extremamente violento e agressivo. Eles tiveram um filho, o Dennis Jr., mas logo após isso, Wright a abandonou e desapareceu. Gertrude passou a enfrentar muitas dificuldades financeiras, dependendo apenas da pensão alimentícia que recebia do seu primeiro marido, o John, e de alguns trabalhos esporádicos que ela realizava ali na vizinhança, como costura, serviços domésticos e tal. Sylvia era a terceira filha de um casal de atores circenses, Betty e Lester Likens. Ela era a filha do meio entre 2 casais de gêmeos, Diana e Daniel, 2 anos mais velhos, e Jenny e Benny, que eram 1 ano mais novos. O casamento dos pais de Sylvia era muito instável e eles viviam se mudando diversas vezes. Sylvia era constantemente obrigada a ficar com parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam em turnê com o circo. Em seus 16 anos, Sylvia morou nada menos que 14 endereços diferentes. Antes, ela era deixada na casa da avó ou até viajava com seus pais quando não encontrava ninguém para cuidar dela ou da irmã. Em 1965, Sylvia e sua irmã Jenny estavam morando com a sua mãe, já que seus pais haviam se separados. E como eles sempre estavam em viagens, Lester deixou suas 2 filhas
com Gertrude, que é a mãe da Paula, uma garota que as irmãs conheciam na escola. Houve um episódio nessa mesma época em que a mãe das irmãs Likens foi presa por furtar uma loja de roupas, sendo esse o momento em que ela se afastou das suas filhas definitivamente. Apesar de Gertrude e suas 7 crianças serem muito pobres, Lester, em seu depoimento para a polícia, disse que não entrou ao interior da casa para ver as condições para receber suas filhas, mas ela encorajou Gertrude para endireitar suas filhas, assim como ela fazia com suas próprias filhas. Em agosto de 1965, Gertrude começou a ofender, humilhar e bater em Sylvia, além de permitir que seus filhos e outras crianças da vizinhança batessem nela também. Gertrude acusava as garotas de serem prostitutas e dava sermões sobre esses assuntos para as crianças, sempre usando as irmãs Likens como exemplo. Havia rumores de que as irmãs Likens haviam dito no colégio que as 2 filhas de Gertrude, a Paula e a Stephanie, faziam sexo por dinheiro. Segundo o namorado de Stephanie, o Coy, e outros colegas dele foram convidados para assistir Gertrude a agredir Sylvia. Até a própria irmã de Sylvia, a Jenny, era obrigada a bater nela. Sylvia foi retirada da escola e proibida de sair de casa. Depois foi trancada no porão e obrigada a ingerir suas próprias fezes e urina. Nessa época, Gertrude, usando uma agulha aquecida, tatuou na barriga de Sylvia a seguinte frase, abre aspas, "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso", fecha aspas. Gertrude também obrigou Sylvia a escrever uma carta para os seus pais, na qual contava que era prostituta e que iria fugir de casa. Sylvia até tentou fugir após ouvir que planejavam deixá-la em um bosque para morrer. Mas ela estava magra, fraca e desnutrida. Ela foi pega e colocada novamente no porão e agredida. Em 24 de outubro de 1965, Coy bateu violentamente na cabeça de Sylvia com um cabo de vassoura. 2 dias depois, após diversas agressões repetidas, Sylvia veio a óbito, devido a uma hemorragia cerebral, de acordo com os relatórios médicos. Stephanie e Richard perceberam que Sylvia não estava respirando, mas notaram que era tarde demais. A família então resolveu chamar a polícia e mostrar a carta que Sylvia havia escrito. Jenny Likens abordou um dos policiais e sussurrou em seu ouvido: "Me tire daqui e contarei tudo." Gertrude e seus filhos Hobbs e Hubbard foram presos sem direito à fiança até o julgamento. Um exame de autópsia feito depois revelou que Sylvia tinha diversas queimaduras, contusões musculares e inúmeras lesões físicas. A causa oficial de sua morte foi hemorragia cerebral, além de lesões prolongadas em sua pele. Gertrude foi acusada de assassinato em 1º grau. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem direito a condicional. Após apelar, Gertrude ganhou um novo julgamento, mas foi condenada novamente, com pena reduzida. Nos 18 anos em que ficou presa, Gertrude foi uma prisioneira modelo, trabalhando na oficina de costura, se tornando uma espécie de mãe para as outras detentas.
Quando foi anunciado que ela iria sair incondicional da prisão, houve uma grande polêmica na comunidade local. Jane Likens e sua família apareceram na TV para protestar contra a libertação. Grupos de proteção à pessoa também se manifestaram, sendo que no decorrer de 2 meses, um grupo coletou assinaturas de moradores de Indiana contra Gertrude. Apesar de tudo, ela conseguiu a liberdade e se declarou culpada sobre tudo que havia ocorrido com Sylvia. Gertrude saiu da prisão em 4 de dezembro de 1985 e viajou para Iowa, onde morreu de câncer no pulmão 5 anos depois, em 16 de junho de 1990, com 60 anos de idade. Gostou dessa história? Então não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigado.